Alô, amigos. Um assunto que sempre está na boca do povo são os que ficam na casa mata, os técnicos. Quando as coisas não funcionam. Porque quando funciona, a casa mata não existe. No comparativo entre os técnicos do futebol gaúcho, Renato Portaluppi e o Eduardo Cudê e Renato Portaluppi, tem algumas questões que me parecem começar a ficar bem claras. Começo pelo Renato, que no sábado, após a vitória contra o Bahia, disse na coletiva de que ele escala o JP Galvão porque é um jogador que é forte, tem estrutura muscular para segurar a pegada com a zagueirada e é jogador de esquema. E perguntado por que tirou o JP Galvão, ele disse o seguinte, que todas as vezes ele precisa de mais velocidade e de jogadores com mais possibilidade de ter a vitória pessoal contra os adversários e chegar ao gol pelo caminho mais curto. É convicção do Renato? Não. E quem está dizendo não sou eu. É teimosia. O JP Galvão não oferece para o Grêmio o que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa, se não tem no banco de reservas uma qualidade acima da média, e não tem, o jogador Ferreirinha já mudou o procedimento. Pode ser uma boa alternativa. E o Bessos, outro menino, também pode ser uma boa alternativa. Como na questão da força é mais forte ou não, o Galdino também pode dar um pouco mais em função do JP Galvão. Então, tem treinadores que têm convicções na cabeça deles e teimosia para poder, de repente, pegar a turma da opinião. O Eduardo Cudê, será que ninguém vai dizer para ele que ele pode fazer 5 trocas e que ele não é obrigado a fazer as 5 trocas? Ele pode fazer, mas não precisa. Vocês viram o que ele fez ontem contra o Cruzeiro? A mesma coisa que fez contra o Vasco. Estava 2-0 contra o Vasco e quase que a peteca caiu. Estava 2-0 contra o Cruzeiro e quase que a peteca caiu. Como é que um técnico me tira, ao mesmo tempo, Alan Patrick, Arangues e Maurício? Os 3 no pacote. Ora, o Alan Patrick até não fez um jogo acima da média. Vamos usar de que, pelo tempo que está na bola, cansa um pouco. O Arangues e o Maurício, que tem 20 e alguma coisa, cansa? Por que tira, então, se não cansa? Para dar oportunidade para quem? Tem que pensar, é no todo. Não precisa sofrer tanto. Não precisa inventar. Convicção? Não. Teimosia? Pode ser. Está mais para professor Pardal? Também. Pode ser por aí. O Fernando Diniz, técnico do Fluminense e interino da seleção, finalmente carimbou o currículo. Tem título, sim senhor, e um título importantíssimo. Disputa o Mundial de Clubes com o Fluminense porque conquistou a Libertadores. E o presidente fez o gol da vitória. O John Kennedy. Ele fez o gol da vitória contra o Inter, indo para a final, e fez o gol do título contra o Boca. E tem 21, 22 anos. É menino, recuperado por esse treinador. Que bom, parabéns para o Fluminense. No regional, estive em Conventos. Belo público, maravilha de público, mas uma muvuca, uma movimentação. Eu jogava mais as minhas fichas do Fluminense, mas deve ter dado um branco na meninada. O jogo começou, já estava 3-0. E quando alguém perguntou quanto tá, terminou 8. É muito. Mas, cuidado, o jogo da volta, 1-0 tem pênaltis. Eu falo para o Fluminense, a vantagem é só o empate que entra junto na jogada. Mas, com certeza,
a meninada tá gostando, porque Deus foi generoso e deu um belo de um sol num domingo maravilhoso. O dedinho, hein? Ah, lá onde me avisaram. Bota o dedinho aí. Dá uma compartilhada, porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.